Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos de devocional. Meu nome é Luiz, para quem não me conhece, tá? Esposo da Sunamita. Estamos aqui no propósito de leitura bíblica. Estamos realizando aqui a leitura do Novo Testamento, tá? Um prazo de 6 meses. E desde já eu te peço desculpas pelo som ambiente. Tem uma cigarra aqui cantando. Não sei se os irmãos vão conseguir ouvir aí no vídeo a captação do som, não sei como vai ser. Mas que Deus abençoe. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Sempre faça um comentário para nos apoiar nesse trabalho. Lembrando que é um prazer estar aqui junto com os irmãos. Estamos meditando na palavra do Senhor juntos e aprendendo juntos. Isso é muito importante, isso é muito legal, tá? Porque nós estamos sendo edificados juntos, tá? Se eu coçar aqui a testa aqui, deve ter sido um mosquito, tá bom? Não se importe. Mas vamos lá de devocional, Lucas capítulo 15. E são 3 parábolas aqui lindas. Parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. 3 parábolas lindas, 3 parábolas que sempre quando qualquer leitor faz essa leitura, eles não tem como, eu considero que não tem como não sentir a presença do Senhor, não se alegrar com as coisas do Senhor. E o versículo 15 vai começar com a parábola da ovelha perdida. E por que Jesus ele fala essa parábola para as pessoas que estavam ouvindo ele? Então, versículo 1, versículo 2 fala o seguinte, que as pessoas chegavam até Jesus e todos estavam escutando. Os pecadores, publicanos, os fariseus e os escribas. Todos estavam ouvindo Jesus. E os escribas e fariseus falavam o seguinte, os religiosos: olha, ele come com o pecador. Irmãos, que contradição. A palavra do Senhor fala que por um homem entrou o pecado no mundo. E todos pecaram. E todos foram destituídos da glória do Senhor. Nós somos pecadores, irmãos. O apóstolo Paulo fala que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mais o mal que eu não quero é esse que eu faço. Infelizmente, nós vivemos, o apóstolo Paulo indaga da seguinte maneira: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vamos ler isso lá na frente, tá? Em Romanos. Todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E é por esse motivo que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos dar direito novamente à salvação e a ter contato com Deus. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. É Jesus que liga o homem a Deus, tá? É Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, nós já lemos isso nos evangelhos passados, mas o véu se rasgou de alto a baixo. A separação que havia entre Deus e o homem, ela foi religada por Jesus, tá? E do versículo 1 ao versículo 7 vai contar a história da ovelha, e Jesus fala a seguinte indagação: conhecendo os corações dos fariseus, dos religiosos, proferiu a seguinte parábola: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e some uma das ovelhas, uma ovelha se perde, quem dentre vós não vai deixar essas ovelhas no deserto e vai atrás dessa uma ovelha que se perdeu? E quando a encontra, coloca nos ombros e traz ela com alegria. Traz ela com alegria. Quem dentre vós? E o versículo 7 fala o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há alegria no céu quando o que se havia perdido foi encontrado, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio para fazer isso. O Senhor não veio para os sãos, mas veio para os necessitados. Então as 99 ovelhas não necessitavam de ajuda, mas aquela que se perdeu, sim, ela necessitava de ajuda. Que possamos nos considerar como um necessitado, tá? E todos os dias voltar, pedir que o Senhor venha nos buscar, venha nos restaurar. Enquanto caminhamos nesse mundo, nós necessitamos do Senhor, necessitamos da palavra do Senhor. Do versículo 8 ao versículo 10, a parábola é semelhante, mas o Senhor troca o objeto perdido de um animal para um objeto perdido, um objeto de valor, que seria a dracma. Ele fala o seguinte: qual mulher que tendo 10 dracmas e uma se perde, ela não revira a casa todinha em busca dessa dracma, e quando acha,
fica com alegria, convida suas amigas, suas vizinhas. E o versículo 10 fala o seguinte: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que coisa linda. Que possamos trazer essa alegria ao Senhor todos os dias, né? Reconhecendo a nossa pequenez, as nossas falhas. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nos aproximamos do Senhor, reconhecemos que nós não somos merecedores. Nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor nos recebe. O Senhor nos permite entrar na presença dEle e sentir a alegria. O Senhor nos recebe, desde que reconhecemos que Ele é justo, que Ele é Salvador e que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele nos permite ingressar na presença dEle e sentir a alegria que é estar na presença do Senhor. Do versículo 11 ao versículo 32, nós vamos meditar na parábola do filho pródigo. E do versículo 11 ao versículo 32, como eu já mencionei, conta a história de um homem que tinha 2 filhos e um desses filhos pede para que o pai antecipasse a sua herança. E ele gasta toda a sua herança com as coisas desse mundo. Quando o dinheiro cessa, quando se acaba o dinheiro, quando acaba a herança, e a Bíblia conta que esse filho, ele se deparou com uma terra que estava passando fome, estava com grande escassez. Naquela terra, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele chega a algum dos mercadores, um cidadão, e começa a apacentar porcos. E ele vê as bolotas dos porcos e deseja comer as bolotas dos porcos. Olha que interessante, nós estamos falando aqui de um filho que tinha todas as regalias de um filho. Ao ponto, o pai dá-se a entender que tinha sim condições, tanto que antecipou a herança para o filho. O pai permitiu. Às vezes nós nos deparamos com situações assim. O pai vai permitir que esse filho ele se distancie dele para que ele aprenda, tá? Às vezes, eu não sei o que aconteceu com você, não sei o que aconteceu com você na sua história com a igreja, tá? Mas às vezes, talvez você se afastou e ninguém veio até atrás de você, ninguém ligou para você. Mas saiba de uma coisa, o pai continuava te esperando, o pai continua te esperando. Talvez ninguém ligou, o pai não ligou, não, mas o pai continua te esperando. E olha que o versículo fala o seguinte, olha, continuando aqui a história, esse filho, quando estava apacentando porcos, ele cai em si, e caindo assim, versículo 17, e caindo assim disse, os trabalhadores do meu pai têm abundância, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e falarei ao meu pai o seguinte, pai, pequei contra o Senhor, contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, toma-me como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores, já não sou digno de ser chamado filho. Aleluia. E levantando-se, foi para com o seu pai. Versículo 20. E quando estava longe, o pai viu e se moveu de íntima compaixão. O pai está te esperando. E quando você vier para a presença do pai, não haverá repreensão. Pelo contrário, haverá compaixão. Haverá alegria. Aleluia. E o filho disse, pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, ponde-lhe um anel na mão, na sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado. E matai o comamos e alegramos, porque este meu filho, aleluia, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Por isso, irmãos, há alegria no céu, há alegria no Senhor, quando um pecador se arrepende. Aleluia. Irmãos, todos nós pecamos contra o Senhor. É necessário sim, que aquele que se perdeu, ele reconheça o seu e volte. Mas e quanto a nós? Nós que estamos caminhando todos os dias, será que às vezes também não nos perdemos também? Isso é para todos, irmãos, é para aquele que se distanciou dos caminhos do Senhor e é para aqueles que estão, olha que interessante, a dracma perdida.
para aqueles que estão dentro de casa perdidos. Se estivermos perdidos e cairmos em si e lembrarmos que os trabalhadores do nosso Pai têm uma situação melhor do que a nossa, Ele é fiel e justo para nos restituir nossa condição de filho, aleluia, nos perdoar. Nos perdoar, Ele quer nos perdoar, Ele veio para salvar, para buscar e salvar o que havia perdido, e Jesus morreu na cruz do Calvário para nos conceder perdão. Perdão. Glória a Deus. Encerrando esse devocional, irmãos, eu não iria mencionar porque eu acho aquela coisa, o devocional é aquilo que a palavra de Deus fala conosco no dia, mas para encerrarmos esse devocional, o irmão que sempre esteve junto ali, ele deu uma de religioso. Ele não se alegrou. Interessante que isso acontece às vezes, né? O irmão, ele não entendeu. Ele foi religioso. E o pai preparou um banquete. Não foi, me entenda, não foi pelo filho em si, mas foi pelo filho ter. Olha o versículo 32 fala o seguinte: é justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Aleluia. A alegria era pela conversão, a alegria era pelo arrependimento, a festa era pelo arrependimento, era porque aquela pessoa, ela estava perdida, ela foi encontrada. Foi por esse motivo. E ela com certeza alcançou a salvação. Quando isso acontecer, irmãos, que não venhamos até essa postura desse irmão, tá? Que não venhamos até essa postura, pelo contrário, que possamos nos alegrar, porque aquele nosso irmão estava perdido e foi encontrado. E a pergunta que se faz é a seguinte: e esse irmão aqui, que estava dentro da casa do pai, ele estava perdido? Ou o fato dele estar na casa do pai sempre, ele estava, né, já estava tranquilo, ele não carecia de necessidade. Talvez ele era como daquelas 99 ovelhas que estavam no pasto e que não carecia de necessidade, não padecia de necessidade. Mas nós somos necessitados do Senhor, tá? Mas eu vou deixar o título desse devocional hoje da seguinte maneira: o meu filho estava morto e reviveu. Aleluia! O Senhor veio para nos buscar, irmãos, para reviver o nosso espírito que estava morto, tá? E que Deus te abençoe. E lembrando, você que não é inscrito, se inscreva, apoie o canal, faz um comentário e que Deus te abençoe. Até amanhã com Lucas 16 e a parábola do mordomo infiel. Que Deus te abençoe.